Stop. Fala, galera! Yeah! Uou! Bem-vindo a mais um GavaCast, o podcast do Ganhando a Vida Doidado. E é isso aí, galera. Meu nome você já sabe, Ricardo Brasil. Se você quiser me achar nas mídias sociais, @Ricardo Brasil Lopes. Esse aqui é o GavaCast. Se você quiser saber também as mídias sociais, YouTube/Ganhando a Vida Doidado. Esse aqui é o podcast de quem tá pegando Corona Voucher pra pagar o almoço e pra pagar o jantar. É isso aí, galera. E se você quer contratar aquele cara que te humilhou a vida inteira, esse aqui é o seu podcast. Hoje nós vamos falar sobre economia canábica. Não sei se eu falei certo. E o pessoal que eu convidei hoje está aqui para me corrigir. Hoje estamos com o nosso fiel escudeiro, Rafael Hanai. Estamos aqui com Viviane Cédola. Estamos aqui com Gabriel Biatti e o meu amigo Vitor Tomé. É isso aí, galera. O pessoal aqui tá ficando rico com a economia canábica e o pessoal aqui, todo mundo aqui é referência. Bem, eu vou dar a voz primeiro para vocês, primeiro para Vivi. Diz um resumo, tipo, putz, Vivi, quem você é aí no mercado, quem você é na vida aí, tipo assim, qual que é a importância. Eu vi que você, na sua biografia, que você fala muito do uso da cannabis como forma medicinal e tudo mais. E depois também vou pedir o Gabriel e o Vitor pra falar mais ou menos, só dar uma pautinha de 1 minuto pra falar quem é quem e como é que vocês entraram no mercado canábico, que eu não sei se eu tô falando certo, se é canábico mesmo. É isso aí, primeiro a Vivi. Bem, prazer estar aqui com você, obrigado por ter aceitado o convite, Vivi. Prazer, obrigada pelo convite. O mercado canábico errado não tá, né? Tudo aqui tá em criação, a gente brinca que é um mercado num gerúndio, mas vou contar quem sou eu na fila da cannabis. Eu já tenho mais de 10 anos de mercado digital, acho que eu já tô indo pra 11, 12, acho que eu parei nesses 10 já faz uns 2 anos, né? Parei de contar. Sou relações públicas de formação e participei do Grupo 1 no Brasil, desde o tempo início até um pós-IPO. Foi quando eu ouvi falar em startup pela primeira vez. Falei, gente, isso é fantástico, né? Saí de lá, cofundei a Kikante com a Candice Pascoal, a maior plataforma de crowdfunding hoje, né, de doação do Brasil. Uhum. E depois de 4 anos, eu queria, enfim, fazer alguma coisa nova, necessariamente com impacto. Foi quando eu fiquei sabendo que tinha médicos prescrevendo legalmente no Brasil. Na prática, a gente tem uma resolução que permite o acesso excepcional à importação desses produtos por pacientes com autorização da Anvisa desde 2015. Só que era final de 2017, a gente tinha assim 1.000 pacientes importando esses produtos, quando no Brasil, só de epiléticos refratários, ou seja, aqueles que não reagem ao que está na farmácia, a gente tem 600 mil pessoas. E eu olhei aquilo e falei, gente, por que essas pessoas continuam sofrendo, sendo que elas não encontram solução naquilo? Por que elas ainda não compraram esse produto? Basicamente, as pessoas não tinham acesso por falta de conhecimento, mesmo quando tinham conhecimento, não encontravam médicos prescritores. Então, eu entendi que eu, como comunicóloga e com a minha experiência em gestão e criação de comunidades online, podia, de fato, contribuir bastante com essa causa, né? Então, talvez nem seria a minha causa, assim, se eu fosse ter que escolher uma por algum lado, mas calhou, eu entendi que eu podia contribuir muito, comecei como empresária a procurar motivos para não montar esse negócio, né? Porque a gente sabe que não é fácil montar um negócio do zero, que você, enfim, sofre, tem altos e baixos, e fiquei convencida, mesmo tentando me convencer do contrário, que valia a pena, e aí comecei. Então, 2018 para cá, a gente começou criando muito conteúdo, a gente diz que a informação é o melhor remédio na Dr. Cannabis, a gente cria conteúdo para médico, para paciente. Você quer falar, as suas redes sociais é o Dr. Cannabis, tá no Instagram e tudo mais, não é esse? A gente tem o @Dr. Cannabis oficial, é DR Cannabis, e eu tenho um perfil meu onde eu falo de negócios, né? Dr. Cannabis a gente fala com médico e com paciente. E aí eu tenho Cannabis Woman, Cannabis com Z, que business. Então a gente tem essas duas frentes. E bom, hoje o que a minha empresa faz é dar acesso a cannabis medicinal legal. Significa isso, conectar com médicos, ajudar o paciente na importação do produto, a escolher o melhor produto. É como regularizar isso com a Anvisa? Porque, assim, eu tava vendo Petralha, um ator que, enfim, parece que ele tem lá a autorização para poder plantar e tudo mais. Aí eu vi uma entrevista dele com o Erlanger, e aí ele falando que, tipo, ó, de mês em mês a polícia tá aqui só pra, assim, eu tenho autorização, melhora muito as minhas dores, quebrei minha bacia, não sei o que lá e tal. Ele até brincou que esses dias ele quebrou o braço, tipo assim, será, vamos continuar pra continuar a autorização, mas que a polícia vai lá, tipo assim, pra ver se ele não pode comercializar, enfim, ele não pode usar pra... São coisas diferentes, na verdade. O que ele tem, provavelmente um habeas corpus preventivo, previne ele de ser preso. No Brasil, a gente tá chegando a 100 famílias que têm esse IHC. O que a gente faz na Dr. Cannabis, na verdade, é ajudar o paciente a ter uma autorização da Anvisa para que ele possa importar produtos à base de cannabis. E aí esses produtos vêm dos Estados Unidos, a gente traz bastante da Suíça, agora a América Latina está terminando de se adequar, muito em breve a gente vai começar a trazer produtos da Colômbia e por aí vai. Então o que a Dr. Cannabis faz é basicamente trabalhar como um despachante desse processo inteiro, porque o paciente chega aqui e fala, cara, é complexo demais e não consigo. A gente fala, fica tranquilo, a gente cuida. Para o paciente é de graça o nosso serviço, a gente tem um comissionamento sobre os produtos vendidos e a gente garante o menor preço aqui por força de contrato. Então o paciente pode se servir do que
que a gente oferece sem pagar nada por isso. Quem paga são as marcas que ganham. Posso fazer uma pergunta, Viviane? Claro. Só uma dúvida que surgiu pra mim aqui. Você auxilia esse pessoal só na importação desses produtos ou você trabalha numa linha assim, pô, você quer plantar na sua casa, você quer fazer seu próprio cultivo medicinal? Então, a gente acabou não indo para esse lado, né? Quando a gente fala de habeas corpus, não é algo que está garantido. O paciente vai e processa o governo. Certo. Seja para defender o direito dele de cultivar, seja para, por exemplo, pedir que o governo custeie esse tratamento. A gente entendeu que em termos de negócio isso não é sustentável, onera o governo, onera o Estado de uma forma, enfim, intensa. Independente disso, nós temos vários pacientes que chegam aqui, que encontram médicos através da Dr. Cannabis, que conseguem autorização da Anvisa com o nosso apoio, porque esse processo é fundamental em qualquer uma das frentes, tá? Se ele quiser importar, ou se ele quiser tentar um habeas corpus, ou se ele quiser tentar uma judicialização. O ponto é que nessa parte da judicialização a gente não entra, aí a gente já iria para um outro lado mais regtech, ou enfim, mais advocatício. Bem, vou dar aqui um pouco a voz também agora pro Vitor, depois pro Gabiru. Vitor, conheço o Vitor pelo menos uns 20 anos, se eu não me engano, ou mais. E o Vitor me ofereceu uma cota desse negócio, tá? Pra quem não sabe, o Vitor e o Gabriel investiram numa cota ali. Na época, o Vitor me ofereceu acho que 80 mil reais uma cota. Eu acho que hoje já tá valendo aí uns 200, 300 mil, sei lá como é que tá esse negócio, a gente vai saber aí. Fala aí, Vitor, como é que você começou ali? Enfim, fala um pouquinho de você e depois a gente começa o bate-papo. Beleza, eu sou amigo do Ricardo Brasil aí, desde o colégio, né? Desde 16 anos, né? E aí, Gabiru também, né? Gabriel Bilatti, é um amigo meu de infância. Tivemos essa oportunidade através dos conhecidos dele, que ele é piloto de helicóptero, então os amigos dele, acho que até a Vivi conheceu um, né? Eram pilotos. E aí já estavam mais para final de carreira, resolveram fazer a faculdade de cannabis nos Estados Unidos. E eles... Tem uma faculdade de cannabis, então já vamos começar o bate-papo agora. Tipo assim, é muita novidade para mim. Existe uma faculdade mesmo de cannabis e tudo mais? Tem faculdade de graduação completa e também tem aqueles cursos menores, Politécnico. Sim, Politécnico, 2 anos, ok, tá. Eles escolheram a dedo um país aqui da América do Sul, né? Pensaram em Colômbia e tudo mais, mas aí as fortes do projeto foram atrás do Mujica e escolheram o Uruguai, né? Um processo moroso, né? Um degrau de cada vez até conseguirem as licenças de pesquisa, os investimentos, aquela época que a gente conversou e tudo mais, a gente também estava entrando no negócio. Você falou aí em reais, mas só que no Uruguai é tudo em dólar, então naquela época acho que estava já em 62 mil dólares uma cota. Tudo isso voltado para a construção do laboratório, com apoio da faculdade de física e ciências lá, né? E aí, nesse processo, a gente foi lá, o Gabriel foi junto. Isso que eu queria saber, que na época você tinha me falado exatamente isso, que vocês tinham ido no Uruguai, você falou, Ricardo, é uma oportunidade, só que eu não conhecia o negócio, tipo assim, eu olhei, óbvio que eu tava olhando como investimento, você mostrou um negócio, eu falei, pô, eu não conheço isso, tava preocupado com outra coisa. Você falou, cara, eu tô comprando uma cota pra mim, outra pra minha mãe, o Gabriel tá entrando também, e agora eu vou passar um pouco até a voz pro Gabriel. Gabriel, como é que começou essa história e qual que foi mais ou menos o resultado? O que aconteceu? Qual que era o deal aí? Qual que era o negócio? Assim, era uma startup? Não era uma startup? Era alguma coisa, tipo assim, existia um risco do tipo, tava esperando uma legalização, talvez no Uruguai, e caso não acontecesse, talvez fosse um dinheiro que vocês pudessem perder. Como é que foi mais ou menos esse trâmite? A gente chegou lá no pré-startup, né? Vamos dizer assim, né? O negócio estava no papel e começando a ser construído, mas assim, a gente não teve nenhuma big pharma por trás da gente, nenhum mega investidor. Era uma coisa de formiguinha, de juntando pessoas que tivessem com o mesmo propósito de investir nesse mercado, alto risco. Aproveitou-se a legislação vigente na época, estava favorecendo a gente ir lá para o Uruguai, porque foi um dos primeiros países, se não o primeiro, a legalizar nos termos que foram legalizados, né? E a gente conseguiu, botando no papel nosso plano de ação, através de incentivos do governo lá no Uruguai. Existe uma agência lá que chama ANI, Agência Nacional de Inovação e Investigação, que ela dava um prêmio anual para projetos que fossem contemplados. Inclusive, a gente ganhou 200 mil dólares deles. Isso lá atrás, há mais de 3 anos já. Para a gente poder fazer o nosso projeto, não só com o dinheiro dos sócios que investiram na época, como também com o dinheiro do governo do Uruguai. E a gente instalou essa empresa no Parque Científico Tecnológico de Pando, é o PCTP, que é o mesmo parque onde fica a UDELAR, a Universidade
lá do Uruguai, a Universidade Federal deles. É um equivalente a uma USP daqui, uma FRJ daqui. A gente fez uma parceria com a universidade de lá, a Universidade da República. Fez a parceria com eles de pesquisa e desenvolvimento da nossa genética. A partir dela, a gente poder extrair um óleo, um processo de extração. Então, tudo isso vem sendo feito já há mais de 3 anos e, paralelamente, a construção do nosso laboratório, que ficou pronto, já está em funcionamento. Nesse último ano que passou, a gente produziu 400 quilos de flores de uma genética medicinal, que ela tem uma quantidade de CBD para THC de mais ou menos 2:1. Ela tem mais CBD do que THC. Então, agora, vamos, pessoal que tá ouvindo o podcast aqui, botei CBD. O que isso significa na prática? Assim, gostei muito da live que eu vi lá do Petralha. Tinha muita coisa que eu não sabia. Ele falando que, pô, parece que o Ford, não sei quem falou isso, tipo, pegou ali, acho que a fibra da cannabis e você consegue fazer carro ali com o negócio. Você consegue fazer de tudo, né? E parece que, assim, já é mais do que comprovado pra quem tem epilepsia, dependendo do tipo de epilepsia, que você pode usar a cannabis também. E aí tem isso, tipo, não sei se é o CBDol, CBDol, enfim. Um deles não é muito legal, o outro deles resolve algum problema. E que é uma coisa que, assim, o pessoal tá estudando cada vez mais, e quanto mais estuda, mais utilidade se encontra nesse negócio inteiro, né? E que você tem alguns tipos, tipo... Essa parte da fibra que você tá falando deve ser o cânhamo, que aí até a Vivi deve saber explicar melhor do que a gente. A diferença do cânhamo, que só sai CBD dele, e pra cannabis medicinal, que sai, dependendo da flor, dependendo da espécie dela, da genética, sai o CBD, o THC e outros canabinoides que tem que ter esse mix para poder agir em diversas enfermidades, como no Uruguai, o Gabiru sabe até melhor que eu, no Uruguai, acho que nós estamos preparados para epilepsia, esclerose múltipla, herpes, daquela mais forte, não sei se é zoster. Na expansão de Portugal, aí já vai ter alguma coisa para autismo e para um câncer também infantil, acho que cerebral. A empresa que vocês fundaram ali no início e tudo mais, aquela ideia de cotas, o Vitor me falou que vai ter uma filial dela, alguma coisa com o governo de Portugal, alguma coisa do tipo, não é isso? Isso aí. Falando de investimento, acho que não vai ser tanto foco, mas assim, falando de investimento, vocês colocaram, se não me engano, acho que 80 mil, 100 mil ali por uma cota. Hoje, se você falasse, enjoei desse negócio, quero vender. E isso tem o quê? 3 anos, eu acho que o Vitor falou comigo 4 anos atrás. Você vender isso hoje, você acha que, tipo assim, você já dobrou esse capital, pelo menos? Pelas vendas que já ocorreram dentro da empresa, sócios novos que entraram. Ou seja, na verdade, quando vocês começaram ali, era uma pré-operação, tipo a OGX, né? Do Ike ali, tipo assim, colocou dinheiro pra ver se ia achar petróleo, se ia achar não sei o que lá. Ou seja, vocês foram lá do início. A gente colocou antes de ter as licenças, entendeu? A gente comprou antes de ter licença para produção, antes de ter licença de industrialização. Isso aqui qualquer um que pode entrar no site do IRCA lá, que é quem regula a cannabis, né? O órgão regulatório da cannabis no Uruguai. Você tem acesso lá a quem tem a licença do quê? Tem licença de industrialização, tem licença só de produção, de investigação. A gente foi fazendo um passo a passo, como eu falei, através das parcerias com o DELAR, com o próprio governo, com a ANE. A gente foi buscando a investigação, depois o desenvolvimento e produção, até chegar na licença de industrialização, que é para você poder transformar o que você tem de flor em CBD. Entendi. Né? Eu acho que a Vivi queria até falar um pouco antes da gente começar a falar nisso, sobre essa diferença do CBD, a gente podia deixar ela falar aí. Cara, cada um desses temas, CBD, THC, uso da planta, cânhamo, cada um deles, assim, dá pra gastar um podcast inteiro falando, né? Mas vamos tentar falar de mercado. Seguindo essa lógica que o Gabriel tava falando, a gente tem aqui um histórico de um mercado quase de apostas, assim, de uma grande corrida, né? Então vamos lá, o Uruguai regulou, cara, se eu tiver uma licença no Uruguai, quanto é que vale isso? Vou lá correr, tirar uma licença e vender essa história. Muita gente fez isso, né? Teve até uma empresa, um laboratório que montou a maior planta de extração do Uruguai, eu visitei ele uma semana depois que tinha inaugurado. Estavam descendo, o logotipo do laboratório original tinha sido comprado pela Aurora, que é uma grande canadense também listada, e é o que consta até hoje, a Aurora não extraiu nenhuma gota de óleo dessa planta, isso foi em 2018, quando eu visitei, e tá à venda, esse ativo tá sendo vendido, né? Então, a gente viu nesse mercado, primeiro, uma corrida por esses grandes ativos, já explico a minha empresa, mas a gente optou por ter uma empresa asset light, né? Ou seja, a Dr. Cannabis não tem produto próprio, não vai produzir, não vai concorrer com essa turma, é o que se chama de negócio auxiliar no mercado. É uma empresa pra cannabis, não toca planta. Vivi, eu queria saber uma coisa. A Solaric Aurora foi lá e comprou lá a empresa uruguaia e tudo mais. Isso. Acho que a Aurora comprou a International Cannabis, não foi? Isso, comprou, não comprou só o ativo, comprou a empresa inteira por uma fábula, mas realmente, pelo que consta atualmente, não valeu a pena para eles, né? Uma questão que eu tinha aqui anotado que eu ia perguntar é, até onde, quando isso realmente for totalmente regulamentado, tipo, você diz que cannabis tem 1 milhão de benefícios e tudo mais, isso com certeza é uma coisa nociva ou é uma ameaça, a gente tá falando de farmacêuticas, do outro lado. Não estamos nem falando só de farmacêuticas, tá? A gente estava aqui citando o cânhamo. O cânhamo é
uma fibra que é mais ecológica, cresce mais rápido, consome menos água, não cria desertos verdes, sei lá, como por exemplo um algodão. Você consegue fazer concreto de cânhamo, você consegue fazer roupa, você consegue fazer bioplástico, biocombustível, etc. Falta o quê? Uma harmonização regulatória que permita, primeiro, a pesquisa, incentive essa pesquisa em torno dessa planta que já mostrou o seu potencial e permita que tecnologias sejam criadas para tornar esse produto que é ecologicamente muito, muito melhor do que aquilo que a gente usa, mas que ele tenha um valor, um custo que justifique o seu uso, né? Você acha que o cânhamo tem um potencial para competir com o algodão, assim, em termos de commodity? Assim, Na verdade, lá atrás, o que se especula é que esses últimos 100 anos de proibição que a gente teve, o uso da cannabis remonta a milhares de anos atrás. Quanto mais pesquisa, mais antigas são as evidências que se encontram. Mas foi um lobby do nylon e do algodão, junto também com a xenofobia, com a chegada dos mexicanos nos Estados Unidos, fim da escravidão e etc., que começaram com essa história. Então, vamos lá, maconha, marihuana é coisa de mexicano, é coisa de negro, é errado, isso aqui faz mal, isso aqui afeta o nosso mercado. Então, fez-se uma publicidade negativa tão bem-sucedida que até hoje as pessoas acreditam nisso. Quando, na verdade, por mais que a gente tenha THC nessa planta, que seria o tal do psicoativo, não existe uma morte registrada no mundo por abuso de THC. Enquanto a gente tem na farmácia um monte de coisa que mata, enquanto a gente vende álcool e cigarro. Overdose de maconha, overdose de cannabis, é isso? Cara, você pode até ter sensação de morte, tá? Você pode ter uma paranoia fortíssima, dali a 6 horas vai passar. Onde eu tava querendo chegar também, assim, eu não sei quem é a Aurora, tá? Mas a minha dúvida é, da mesma forma quando vem um banco digital, vem um Itaú da vida, vem um Bradesco e compra uma participação talvez no C6 ou no banco digital, as farmacêuticas não estão olhando já para isso, já não estão comprando, já garantindo a sua participação numa empresa que talvez seja disruptiva ali, tipo, se realmente for tudo liberado, se realmente os governos aceitarem, e parece que a tendência é essa, pelo que eu tô vendo, né? Tipo, acho que a coisa tá se abrindo um pouco. Tá se abrindo, mas você entra em uma questão regulatória. Da forma que o Brasil regulou, faz sentido que as farmacêuticas entrem. Por outro lado, aqui não é possível você patentear nada. O jogo das farmacêuticas são as patentes, então eles vão esperar vocês estarem com tudo em dia, girando aqui no Brasil para falar, tá bom, vamos comprar esses caras, porque aí a força de vendas que eles têm, equipe comercial na rua visitando o médico, mata, engole qualquer empresa de cannabis que esteja no Brasil. Isso Brasil. Mas quando você vai para os Estados Unidos, o produto que hoje a gente importa como medicamento, lá é vendido como suplemento alimentar, então nenhuma farmacêutica vai entrar nesse mercado. Porque, enfim, você consegue comprar em over the counter, que eles falam, né? Então, do lado do chiclete, você tem ali o CBD e você compra. Então, por que uma farmacêutica vai entrar nesse mercado? Acabou sendo um mercado dominado e criado por empresas de cannabis. A Aurora se chama Aurora Cannabis, né? Então, são empresas de cannabis que jogam esse jogo. No Brasil, o que a gente está vendo é que a tendência vai ser isso se farmaceuticizar. Vamos dizer, as empresas de cannabis devem chegar, devem ocupar o seu espaço, fazer o registro, buscar autorização sanitária de produtos, posteriormente um registro de medicamentos e se associarem às farmacêuticas para conseguirem existir. Da maneira que está regulado aqui, muito difícil uma empresa só com produtos de cannabis conseguir fazer frente a produtos concorrentes para essas doenças. Entendi. Ou mesmo até frente a outras empresas de cannabis, né? E outra coisa que eu ia perguntar era esse, o que me falaram também é que o custo para você importar hoje em dia é um custo absurdo, tipo assim, o negócio custa 2 mil, 3 mil reais e o cara que tem habeas corpus consegue produzir o negócio por 80 reais. Eu não sei se isso é uma verdade ou... Já não custa tanto importar, já tá bem mais barato. 2 mil reais é o produto que tá na farmácia, né? Entendi. A gente tem na farmácia um medicamento registrado de fato, 2.500 reais, e a gente tem um produto à base de cannabis. Putz, essa é uma questão regulatória também longa, tá? Mas a Anvisa queria um caminho mais ágil para que esses produtos, antes de se tornarem medicamentos e cumprirem todo o rigor que, por exemplo, uma vacina tem que cumprir, possam chegar ao mercado. Então, existe um produto como medicamento e um produto como produto à base de cannabis. Os dois custam 2.500 reais. Por um lado, são produtos super concentrados, mas a gente consegue no importado trazer produtos similares da mesma concentração por, às vezes, 30%, 50% menos. Então, os preços estão caindo na importação. Na drogaria ainda não. Entendi. Dinheiro na mão é vendaval. Não sei se vocês estão sabendo que eu tava com uma reportagem aqui que é o seguinte, ó. A reportagem que eu tenho aqui fala: startup pioneira em cannabis no Brasil fará uma mini IPO, tá? Então, assim, o que eu fiquei sabendo, Vivi também pode participar, enfim, quem souber do assunto, teve um Huawei, que há uns 2 ou 3 anos atrás, abrindo as primeiras aberturas de capital do mundo canábico, abriu acho que nos Estados Unidos e tudo mais, e dando 200, 300, 400% numa abertura. Eu não faço ideia como é que estão as cotações hoje em dia, pode ter, talvez já tenha devolvido tudo, já tenha desabado, ou não. Ou seja, talvez tenha sido um frenesi, como acontece na bolsa sempre. Mas, assim, tem hoje,
que eu tava vendo aqui, ó, uma startup pioneira em cannabis no Brasil. Achei interessante ser no Brasil, tá? Fará uma mini IPO de 20 milhões de dólares. Fala que é a tal da Entourage Phytolab, falando que já captou 7 milhões de dólares desde sua fundação há 5 anos atrás. E aqui fala, ó, ninguém tem mais dúvida que o mercado de medicamentos à base de cannabis tem grande potencial, tem mais de 40 doenças tratadas e tudo mais. Essa vai ser a primeira startup no país criada para atuar em pesquisa e desenvolvimento a partir da cannabis. E aí eu queria saber, tipo assim, essa Entourage, tipo assim, por mais que ela saia do papel, que já saiu do papel, na verdade, ela vai, enfim, captar mais dinheiro para pesquisa e desenvolvimento. Ela já é operacional, que nem a empresa do Vitor e do Gabriel, ou ela ainda tá no papel esperando uma licença, esperando alguma coisa, e o pessoal vai fazer esse investimento de 20 milhões de dólares apostando que vai ter uma regulamentação no mercado? A Entourage é uma empresa de propriedade intelectual, Tá. entendo eu, né? Então eles são super pioneiros no Brasil, enfim. Até sugiro que você convide eles, é chato ficar falando dos amigos, sem eles presentes. Mas o Caio tá aí há muito tempo, que é, enfim, o líder, o fundador e CEO da empresa, e ele vem desenvolvendo técnicas de extração, propriedade intelectual mesmo, para esse mercado, para ter produtos mais eficientes, para ter uma extração melhor, com o mesmo custo de produção, conseguir um resultado bem melhor. Então, entendo que tá aí o valor do que eles fazem, que eu saiba, eles ainda não têm produto aqui no Brasil, mas eles têm potencial para isso, né? O que falta é a adequação regulatória, que é o que engoliu esse mercado de capitais. O que eu vi é isso, que até para ir para uma IPO, geralmente você passa por auditoria. Fala que sim, vai ser acompanhado por auditoria de uma das Big Fours aí, enfim. E aí fala que é isso. O plano é ampliar a estrutura e estar pronto para solicitação de registro na Anvisa dos 3 primeiros produtos em 2022. Ou seja, ele tá vendo uma coisa ali no futuro onde talvez ela seja, realmente ela tenha um produto e ela consiga ter uma operação acontecendo, né? Porque uma outra ideia minha era se ela não tava fazendo uma coisa no Brasil e não tava fazendo operação fora, onde talvez já fosse permitido, tá? Tipo, alguma coisa nesse aspecto. E eu queria saber o que você acha dessa startup. Tipo assim, existem várias outras que nem ela. Eu procurei na internet, foi como se fosse a primeira, como se fosse a quem tá abrindo os caminhos aí para as próximas aqui no Brasil. Com certeza na pesquisa no Brasil a Entourage é super pioneira. Porém, outras empresas chegaram antes com importação de produtos, né? A ideia deles é produzir aqui. Entendi. De novo, não vou ficar falando sobre o amiguinho, mas vamos falar do mercado de capitais como um todo, que pode até ser uma analogia a isso que você comentou, né? A tua impressão. Então, o que eu vi lá atrás? Vamos falar, eu não sei exatamente quando a Aurora, já que a gente citou a Aurora aqui, quando ela abriu capital, mas lá em 2017, 2018, a gente viu um boom de IPOs de cannabis, principalmente no Canadá, que estava regulado. Empresas americanas iam abrir capital no Canadá, porque nos Estados Unidos elas ferem uma lei federal ao trabalhar com cannabis, então elas não podiam abrir capital lá. Tá. Por outro lado, canadenses optaram por não operar o mercado americano para poder abrir capital na Nasdaq, né? Então a gente viu uma troca meio maluca nesse mercado. Essas empresas, enfim, fazendo IPOs milionários, alguns até bilionários, diante de uma expectativa regulatória que não necessariamente se cumpriu, né? Ou de desafios regulatórios que eram maiores do que aquilo que eles esperavam. Então vamos pegar o exemplo do México. O México é um país que tem uma regulação, faz quase 3 anos que eles aprovaram uma regulação de cannabis e aí estavam pendentes de regulações secundárias, tá? Então, a regulação existe, as regras são essas, vai poder cultivar, vai poder vender, vai poder etc e tal. Agora, vamos criar regulaçãozinha menor, assim como no Uruguai tem o IRCA, que é um órgão para cannabis, só existe para isso, aí os meninos podem falar melhor. O México deveria ter criado algo similar. E aí, o que o México fez? Criou, aí teve uma troca de presidente, o presidente cancelou, aí agora, no final desse ano, voltou de novo a votação, foi aprovado, foi votado e de novo foi rescindido, ou seja, é tão instável e quando você pensa, vou crescer internacionalmente, você ainda tem a harmonização regulatória, que é uma questão em si. É, isso que eu ia falar, que assim, é difícil você pensar no negócio se você não tem uma segurança jurídica, né? É regulatória, né, mais do que jurídica. Sim. A jurídica até tem, é dentro daquele país, mas você não se mexe muito, você tá seguro, só que você não sai do lugar. Então, dou um exemplo, a gente tem um parceiro suíço que tá aqui me perguntando, antes da gente entrar aqui nessa gravação, Vivi, qual o limite de THC para o Brasil para importação no compassivo? Eu falei, não tem limite, eu posso importar qualquer coisa. Eu posso exportar qualquer coisa. Eu falei, sim, só que o seu produto vem por uma transportadora americana, portanto ele faz escala em Miami. Miami não permite que nem pare lá um produto com mais de 0,3% de THC, ou seja, você tem questões regulatórias que você descobre mesmo na prática, né? Entendi. E que essas empresas captaram para descobrir, no meio descobriram que não era tão simples quanto parecia. Sim, parou no lugar errado já dá um problema, tipo, vai ter que vir de navio, vai ter que vir para outro lugar. Manda flor do
Uruguai para a Europa, que foi uma coisa que aconteceu pela primeira vez este ano, só que o Uruguai já está aí produzindo com potencial de produção há muito tempo, só que quanto tempo essa flor pode ficar armazenada, em quais condições, aí até passa a bola para os meninos para eles contarem, né, mas esse ano a gente viu exportações interessantes do Uruguai para fora, e inclusive o comprador é sigiloso, né, está em contrato, uma série de especulações. Gabiru e Vitor, comentem a respeito. Bem, ela comentou de uma coisa que é um dos focos. Para quem não ouviu o nome do laboratório, é o Grune Labs. Grune Labs. Grune Labs. Grune é verde em alemão. Tá. E um dos nossos focos aqui no Brasil é justamente o uso compassivo, porque é a maneira que a gente encontrou de entrar aqui no Brasil. É basicamente, eu acho, que o trabalho que a Vivi faz aqui, né? De Exatamente. unir um medicamento que não é over the counter, que não é reconhecido, que não é anvisado, Tá. o medicamento de algum produtor lá fora, com uma pessoa aqui que precisa dele através de um médico. O uso Certo. compassivo, ele se dá dessa maneira. Uhum. Você não precisa ter que a Anvisa te dê uma chancela. Se um médico quiser que o teu paciente, que o paciente dele use esse medicamento, que, né, na verdade é um produto de cannabis, né? Não posso falar que é um medicamento ainda, porque não é um medicamento. O produto de cannabis, ele vai usar esse médico, vai usar uma entidade como onde a Vivi trabalha, para conseguir trazer esse medicamento legalmente para o Brasil. Entendi. Nosso foco é basicamente hoje esse. E aí tem as outras coisas, que é a questão da flor. A gente tem flor lá guardada para exportação, só que a gente vai começar a extrair tudo. A gente guardou ela um tempinho só nessa produção nossa do ano passado. Tá guardada no vácuo, seladinha, dentro de tambores, sem pegar luz, sem pegar umidade, dentro de um laboratório com pressão positiva, com todos os requisitos para não ter nenhum tipo de contaminação, que foi lá onde foi produzida a planta, onde foi extraído o óleo, tá tudo lá dentro. Certo. E como a gente consegue agora já poder industrializar, que o foco nosso é esse, a gente vai transformar todas essas flores que a gente tem lá guardada em extrato para poder produzir o nosso medicamento para uso compassivo, que é o Meroflex. E isso você tá falando lá no Uruguai. E aí você consegue pegar esse medicamento e trazer ele pro Brasil, ou não necessariamente? Se a gente fizer ele através do uso compassivo, a gente consegue trazer. Ou seja, ainda tem uma burocracia aí no meio que é onde a Vivi, acho que resolve o problema. Ou seja, você consegue produzir a coisa no Uruguai, mas só pode trazer quem tiver um médico que vai lá, que receite, que não sei o que lá, consegue autorização na Anvisa, ou eu não sei se é uma questão de autorização na Anvisa ou um habeas corpus, enfim. Uma autorização na Anvisa. Tá. E aí quem importa é o paciente, né? Então, Entendi. a Grune Labs, nesse modelo, nunca vai ter estoque no Brasil, vai ter que ficar mandando paciente a paciente, ou seja, é um processo pouco efetivo, caro, difícil de escalar. A não ser que escale, tipo assim, aí eu tô viajando aqui, tá, gente? Eu vou dar um exemplo meio esdrúxulo. O AliExpress, que vai lá, já tá criando um CD, um centro de distribuição dentro do Brasil, de tanto que o pessoal pede coisa da China, entendeu? Mas assim... No Brasil não pode criar, né? Mas... não, talvez um centro de distribuição possa ter, né? Assim, você vai criar uma empresa à parte, né? Você tem a empresa no Uruguai, você tem uma empresa de logística no Brasil que enfim, não sei como é que... Não pode ter estoque no Brasil. Entendi. Até que esse produto tenha algum registro na Anvisa, seja uma autorização sanitária, um registro como medicamento. Entendi. Né? E para isso, aí que está aquela peculiaridade. Para conseguir tanto uma coisa quanto a outra, ele precisa ser basicamente uma farmacêutica. Então você vai montar uma estrutura de uma indústria farmacêutica para ter um único produto. Nenhuma farmacêutica vive de um produto só. Por quê? Por um motivo simples. Na prática, a conta não fecha. Então, dá para começar assim. Dá para criar ali um volume, nome, marca, para depois, e aí o que eu acho que a gente começa a ver já nesse mercado são essas fusões, essas aquisições. Agora, no mercado brasileiro, com a regulação atual, se a gente tivesse regulação de hoje no Brasil, 3 anos atrás, quando deu esse boom desses IPOs, a gente teria visto muito dinheiro entrar aqui. Foi o que a Colômbia viu acontecer lá. O Uruguai talvez até um pouco menos, porque a regulação da Colômbia foi feita com foco na economia e não com uso interno ou dar acesso ao usuário individual. O Uruguai fez um pouco o caminho inverso e a Colômbia já foi criando condições para receber esse tipo de investimento e recebeu bastante. Né? Tem várias empresas canadenses colombianas no mercado que eles chamam, mas que tem os mesmos desafios, tá? O produto está pronto na Colômbia e eles podem exportar, mas não podem exportar finalizado. O Brasil, por exemplo, só pode importar o produto finalizado, ou seja, nunca viu nada da Colômbia para o Brasil. A gente está trazendo dos Estados Unidos, passando por cima da Colômbia, que tem produto melhor, mais barato, com THC, e a gente não consegue trazer. Eu faço uma analogia com batatas, né? Como se um país só pudesse importar batata frita e o outro só pudesse exportar ela crua, e não tem ninguém fritando no ar. Na verdade, nem transportar
transportadora aérea, em dado momento você conseguia para isso. A pandemia que fez com que as aéreas olhassem para isso com mais calma e dissessem, tá bom, agora eu tenho tempo, porque antes eu estava muito ocupado transportando, fazendo meus cargos, transportando passageiros e não quero me ocupar do risco ou do compliance que cannabis envolve. Não tem nada irregular. Entendi. Só que precisa também de uma disposição das empresas em olhar para isso atentamente. Né? E qual que é o futuro que vocês acham que vai acontecer aqui do Brasil em termos de regulamentação? Tem uma previsão de ter uma abertura para isso? Os problemas vão continuar sendo os mesmos desafios? Ou tem uma perspectiva da coisa ser mais tranquila? Tipo, poder talvez fazer um estoque no futuro ou não, isso não vai acontecer? Parece muito, assim, é uma analogia bem ruim que eu vou fazer, mas que no caso se produz no Brasil, a história é que tipo, é mais fácil você refinar petróleo. Era, uma época, não sei se ainda é. Era mais barato você refinar petróleo nos Estados Unidos, ou seja, fazia mais sentido você pegar o petróleo brasileiro, levar para os Estados Unidos e trazer ele de volta. Entendeu? Assim, uma coisa de maluco, sabe? Tipo, provavelmente por causa dos encargos e tudo mais. No caso de cannabis, a gente ainda não pode fazer esse... Mas é um pouco dessa história da Colômbia com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, estou imaginando que já vem um produto finalizado, vem ali o líquido, não sei o que e tal, que isso pode. Tá na Colômbia para processar dentro do Brasil, pelo que eu entendi, não pode. A gente tem duas regulações coexistindo, né? A gente falou muito do uso compassivo, que é essa importação excepcional, o paciente pega uma prescrição, vai na Anvisa, pega uma autorização, aí ele pode importar. O Dr. Cannabis ajuda nesse processo. Certo. E o que a gente tem desde o ano passado, fez aniversário agora, dia 3 de dezembro, uma regulação que simplifica o registro desses produtos. Então, até então, um medicamento à base de cannabis poderia ser registrado. A gente até tem na farmácia como medicamento, com todos os ensaios clínicos e tal. Sim. O que a Anvisa fez foi criar uma regra mais branda, porém transitória. As empresas podem solicitar, não é um registro, mas uma autorização sanitária para produtos à base de cannabis. É uma categoria que até então não existia, que isenta por hora essas empresas de apresentarem esses ensaios clínicos, que são coisa caríssima e custam alguns milhões, mas demanda que elas venham a fazer isso nos próximos 5 anos. Ainda assim, para você se adequar e registrar esse produto à base de cannabis, você precisa cumprir alguns requisitos que até agora só uma empresa conseguiu cumprir, porque ninguém mais no mundo pede isso para cannabis, né? Entendi. A regra nova já existe, mas ela é tão... A Anvisa, na verdade, ela é tida como uma das agências regulatórias mais firmes do mundo, né? Às vezes o FDA americano aprova coisas que são recusadas aqui. Então a Anvisa criou um critério à sua altura, vamos pôr desse jeito, só que da forma que ela criou, como eu disse mais cedo, acho que agora fica mais claro, muito dificilmente as empresas de cannabis vão conseguir trilhar isso sozinhas, Entendi. sem uma farmacêutica parceira. Entendi. Outra coisa que eu ia falar, assim, procurando notícias aqui, achei notícia da empresa da Vivi, da Dr. Cannabis aqui, que tá buscando 2 milhões, não sei se já agora de... Já fechamos. Já fechou? Pô, já ia participar desse negócio aqui, ó. Eu vi que tava dando um spread aí de 25% pra quem entrasse no início e tudo mais. É, um desconto no valuation da rodada Safe, que vai ser a próxima. Bom, teu público é qualificado, né? Eu demorei um tempo pra entender essa lógica. Teu público saca desses termos. Sim. Não, meu público vai entender, mas é bom explicar. Assim, todo mundo ouve esse negócio. É bom, às vezes, dar uma destrinchada pro pessoal. A gente fez um equity crowdfunding, né? Então, para não ficar nessa... O equity crowdfunding, basicamente, é regulado pela CVM. A gente já tinha feito um em 2018, tá? E a CVM olha pra gente e fala, tá bom, você pode fazer essa captação de uma plataforma autorizada, etc., dentro dessas regras. Uhum. Pra gente não ter que entrar agora no debate quanto vale e quanto não vale um negócio, em um mercado tão volátil, como a gente comentou, a gente falou, investidor, não se preocupa com o quanto a empresa vale agora. A gente certamente vai ter que fazer mais uma rodada para chegar onde a gente quer. Quando a gente fizer essa próxima rodada, as suas cotas vão ser convertidas com um desconto de 25% sobre o valuation da rodada futura. Então, para mim, tenho um objetivo de conseguir o maior valor possível, né? Óbvio, porque aí entregam-se menos cotas, mas claro que existe um limite para isso. Existe um piso e um teto do valor que essa empresa vai ter. Sim. Enfim, beneficia todo mundo. Parece ser a coisa mais justa, né? Para não ter que ficar fazendo contas de projeções ou brincando de futurologia com tanta força. Sim. E agora a gente passa a cada vez mais investir. A gente fez o primeiro congresso digital de cannabis medicinal esse ano. Foram quase 16 mil pessoas que participaram. A gente vai fazer agora em fevereiro de 2021 o Cannabis Business Summit online, que vai explicar todas essas palhinhas regulatórias que eu dei aqui. A gente vai ter deputado contando do PL 399 de cultivo, que querem votar ainda esse ano no Brasil. Então tem esse projeto de lei de cultivo. Vai ter ex-diretor da Anvisa também contando
perguntando como registrar esse produto no Brasil. É um bicho de 7 cabeças? É possível, né? Ele é possível de fazer. Como é que se faz? Como é que você faz o controle de qualidade, ou seja, a parte de laboratório, de teste no Brasil? Então, a gente vai destrinchar todos esses detalhes. E essa parte da educação, voltando, né? Eu sou uma pessoa de comunicação, a gente sempre fala na Dr. Cannabis que a informação é o melhor remédio. Então, isso começou a se tornar uma frente muito importante, inclusive de receita para Dr. Cannabis. Então, a gente deve focar bastante nisso, até criando cursos de treinamento para equipes comerciais. A gente vê cada vez mais marcas chegando e esse mercado precisa ser educado. Sim. Então, a gente domina esses assuntos, a Dr. Cannabis é autoridade no tema e aí a gente vai distribuir esse conhecimento para o mercado. Até porque, pelo que eu entendo, aí o Gabiru e o Vitor podem falar, acho que tem um preconceito, assim, sempre que fala de cannabis, o pessoal olha de uma forma meio pejorativa, né? É desculpa para poder fumar maconha. Fumãozinho, né? E no final das contas não é, assim... Enfim, tem usuário e tal, a questão não é nem essa, é usuário recreativo que eu tô falando. Acho que assim, eu comecei a levar muito a sério quando eu comecei, até pra fazer esse podcast, eu dei uma pesquisada não tão profunda, mas eu dei uma pesquisada um pouco antes. E eu comecei a ver que sim, tem lá o Petralha, lá na live dele, falando que tem, não sei, agora não vou lembrar o nome da pessoa, falando que tem um cara que, tipo, ele não consegue sair da cama. E aí ele vai lá, ele fuma, ele tem lá o habeas corpus também e tal, tipo assim, ele vai lá, fuma e, bicho, e ele anda. Assim, o cara não consegue andar de tanta dor. E aí, na hora que ele usa cannabis ali, não sei qual tipo, enfim, eu sei que tem toda uma serve pra uma coisa, outra serve pra outra. Ele tava até explicando, ó, isso aqui, se você der essa pro cara que tem epilepsia, assim, piora. Tipo assim, você tem que dar essa que melhora, enfim. Mas falando que, o cara que praticamente estava com a vida ali meio, não sei se condenada, mas assim, acho que pelo que eu entendi, o cara tentou os medicamentos normais e tal, não deu muito certo. E aí ele até dá uma brincadeira, fala, tem coisa melhor, agora eu ando e ainda tô chapado. Mas assim, você vê que muda vidas. E eu queria saber um pouco disso, os estudos disso, tipo assim, quão profundos já são essas pesquisas do uso medicinal? Tipo, já tá comprovado pela universidade XYZ que esse tipo de cannabis assim, assado, vai ser melhor pra isso, pra aquilo. Ainda tá numa coisa muito no começo, ainda estão se descobrindo todas as benécias da cannabis. Como você começou a falar aí, é muito rotulado ainda, né, o Ricardo, a questão do, você falou em THC, já acende uma luz vermelha na cabeça de um monte de pessoas aí, né, que é só um dos canabinoides presentes na planta, né, tem o CBD, um outro canabinoide, e tem mais uma infinidade de outros canabinoides que nem foram estudados ou nem tão profundamente ainda. Mas você já tem, como você perguntou, tem pesquisa já comprovando e tudo mais, tem ensaios clínicos, senão não teria dois. Se não me engano, no Brasil tem 2 medicamentos que você vai na farmácia e compra, de farmacêuticas gigantes, né? Vou falar nome aqui que não tem problema, mas, por exemplo, a GW, que é uma britânica, ela tem um dos mais famosos aí do mercado, que eu acho que deve estar custando essa faixa de 2 e alguma coisa. Você vai lá na farmácia e você encontra ele. Você não precisa de autorização especial de médico, compassivo, nada disso. Se você tiver a receita, você vai lá e compra. Certo. Por quê? Foi feito estudo para poder fazer um medicamento daquilo. Aquilo ali posso chamar de um medicamento. E é usado para tratar de coisas sérias. O Parkinson, fibromialgia, essas doenças que tem pessoas que às vezes tratam com medicamentos comuns e não tem efeito. Certo. E às vezes tratam com medicamentos à base de cannabis e tem efeitos super positivos. É por isso que tem tanta gente, eu acho, levantando essa bandeira, brigando, criando maneiras, educando as pessoas para tentar tirar esse rótulo. Inclusive, esse rótulo que tem em cima do THC, tem produtos hoje no mercado, se você vai na Califórnia, né, que tem vendendo tudo quanto é mercado, cápsula com 3.000 miligramas de CBD, mas não tem uma gota de THC. Aquilo não vai adiantar para a pessoa que tem uma doença mais séria, porque ela depende de uma interação, sabe? Como qualquer remédio tem uma interação entre o THC e o CBD, entre eles dois para poder funcionar, o que o pessoal chama de entourage, né? Sim. O entourage effect é o que faz ele funcionar. Não adianta, às vezes, tu dar um CBD puro pro cara, 6.000 miligramas de CBD, com 0 THC, às vezes não faz efeito nenhum na pessoa. E é através de muita conscientização, de muita informação, que as pessoas vão começar a entender o que é um medicamento à base de cannabis, o que é um produto à base de cannabis, por que ele ajuda o sistema. O humano tem um sistema dentro dele que é o chamado endocannabinoide, né? O que a gente está falando são fitocannabinoides, né? A gente extrai canabinoides da planta, mas o nosso corpo ele usa eles para várias coisas de regulações de
tecidos, no cérebro, para conexões nervosas. Sim. Então, eles trabalham juntos. É uma coisa que o nosso corpo nasceu para receber. Não é uma coisa que inventaram do dia para noite. Uhum. Igual opiáceos. Opiáceos, pô, se fosse falar, ópio, né? Também é uma droga pesada, mas é comum você chegar com dor no hospital e vão te dar um opiáceo, vão te dar um tramal, pra você parar de sentir dor. E ninguém acha ruim isso. A única forma de tirar esse rótulo, talvez, é o que a Vi tava falando, acho que é a parte de educação, né? Tipo assim, você educar as pessoas pra falar, não assim, acho que foi criado tanto tabu em cima. E óbvio que, eu não tenho dúvida que é um lobby. E aí uma coisa que eu ouvi falar, não sei se faz sentido, tá, gente? Eu posso estar falando uma grande besteira aqui. Uma coisa que comentaram uma vez, falou, mas isso aí também tem um lobby até mesmo da galera produtor de soja. Do tipo assim, que no momento que você libera uma plantação, do tipo, você tem todo um lobby ali, tipo, o Brasil, um dos maiores exportadores de soja do mundo, até onde isso não mexe realmente com o mercado, isso não começa, tipo, dependendo como for, até onde, tipo, para de plantar soja e vai plantar cannabis, que esse negócio vai ser mais lucrativo, entendeu? E aí deve ter todo um lobby, tipo, o cara que tá ali vivendo de soja, falando, não, pelo amor de Deus, deve ter um lobby imenso, eu não tenho dúvida que existe um lobby imenso em torno disso tudo. Mas, assim, engraçado que, assim, uma ou duas pessoas já me falaram dessa história dos produtores de soja, enfim, do agronegócio hoje em dia, que eu não sei se é real esse lobby ou não, mas que existe um lobby, tipo, não libera a plantação de cannabis no Brasil. Eu não sei se os produtores de soja estão tão preocupados assim com o pessoal da cannabis, né? Eles têm algumas outras preocupações grandes, mas que existe lobby, existe. Eu acho que o lobby que existe é muito mais político e de viés... cultural, talvez? De viés cultural. Quem planta soja entende que tem terra ali parada, entende que poderia ter uma outra cultura paralela. O fato da gente ter também cannabis não vai fazer com que o mercado de soja diminua, não vai fazer com que o Brasil deixe de exportar soja. É mais cultural que econômico, então, é isso que sim. Exatamente, é mais ideológico, era a palavra que eu estava buscando, né? Então existe um lobby ideológico. Poxa, a ministra Damares soltou uma cartilha, foi apelidada de a cartilha da maconha, dizendo que maconha medicinal não existe. E onde é que a gente coloca essas milhares de evidências? Onde é que a gente coloca a própria Anvisa, que já tem produto à base de cannabis autorizado e sendo vendido na farmácia? Onde é que a gente coloca a Organização Mundial da Saúde, que tem isso reconhecido, que recomendou à ONU, e a ONU acatou e reclassificou a cannabis como droga ainda, mas como droga de alto potencial médico e baixo risco à vida? Então, que lógica é essa, né? E aí ela foi contestada por deputados, foi até o Marcelo Freixo que contestou, e a coisa segue. Então eu vejo que a força contrária é maior na ideologia, muito mais. Quem está no mercado, a bancada agro, tá de olhos bem grandes em cima disso e bem interessada, porque daqui a pouco a gente pode ter, você falou, né, do petróleo, que a gente exporta, refina e depois importa refinado. A gente faz isso hoje com minério de ferro, a gente faz isso com soja, a gente exporta, depois importa beneficiado. Com cannabis a gente não está nem exportando, a gente só está comprando pronto, né? E da forma que está regulado, a Anvisa não tem nenhuma obrigação com a economia. A Anvisa é uma agência sanitária. Quem tem essa obrigação é o legislativo. Sim, não gera imposto no final das contas, não gera nada. Não gera. Essa importação excepcional é zero imposto, ela é isenta de impostos, além de tudo. Então, assim, é a gente mandando dinheiro para fora. Quando o Brasil tinha tudo para dominar esse mercado de cultivo. Sim. E agora? Bem, agora sim, estamos chegando aqui no final do podcast e eu queria fazer uma pergunta assim, acabei de ver uma notícia aqui que o fundo de cannabis do Snoop Dogg acabou de receber $100 milhões de investimento. Imagino que isso deve ser uma vitória pro meio e tudo mais. E também a gente sabe que teve ali a gente teve alguns fundos já criados ali, teve até um da XP, se eu não me engano, lá com a Vitrio, que investia em ETFs. Galera que não sabe o que é ETF vai lá no canal descobre, mas enfim, é um pacotinho ali de ações e ETFs internacionais. Muito provavelmente que a gente não tem uma empresa brasileira operacional ainda de cannabis. E eu quero investir em cannabis porque eu acho que esse vai ser o futuro. E aí eu vou perguntar pra vocês, o que eu faço? Tipo assim, o Gabiru e o Vitor pegaram ali uma empresa logo de início. Como é que eu acho uma empresa dessas? Ou não se acha? Tipo, é na bolsa de valores, é no fundo do Snoop Dogg. Sim, eu acho que isso, talvez faça parte do meu portfólio de investimento. Alguma ideia, tipo assim, quero tentar ganhar dinheiro aqui com cannabis, no mercado financeiro, digamos assim. Não necessariamente listado em bolsa, mas qual que seria o caminho? Vocês têm alguma ideia? O caminho é investir no início de uma empresa, acreditar
acreditar nos riscos, marcar uma reunião aí com a Vivi, comigo, com o Gabiru aí em São Paulo, e aí vai sair coisa boa. Tá, não, ótima ideia. Ainda não tá tão organizado, né, assim. Não, já tem uma certa organização, né? Eu não sabia que, assim, quando você captou dinheiro lá para o Dr. Cannabis, já me surpreendeu, assim, registrado em CVM, não foi só um deposito dinheiro aqui com cartão de crédito e vamos ver o que vai acontecer. Até porque isso nem pode, entendeu? né? Tipo... Até porque isso fere a CVM, ser feito de forma pública. Não, e a gente que trabalha com cannabis tenta ser, assim, bem certinho e quadrado em todos os temas, né? Afinal, não temos um teto de vidro, mas a sociedade nos trata como se tivéssemos. É tudo regulado, é tudo dentro da lei, mas existe esse estigma enorme. Então a gente cuida para fazer a coisa mais redonda possível. Mas eu acho que o Vitor tem razão. Acho que frequentar os eventos de cannabis que acontecem agora, enfim, tudo online, né? Mas é ali que você vai encontrar, descobrir, ver quem tá despontando, ver quem tá captando para conseguir entrar nesse mercado. Eu queria saber, Vi, você tem alguma ideia assim? Vamos lá, o pessoal que tá aqui ouvindo o nosso podcast e tá querendo saber, mas onde é que eu pego esse tipo de informação? E eu vi que você tá entre as 50 mulheres aí do mundo canábico mundial, né? Do tipo, celebridade aí, tipo, das personagens influentes. E eu nem sabia que existia uma premiação do mundo canábico e tudo mais. O que vocês sugerem assim? O cara quer começar a se inteirar, imagina assim, não só o Dr. Cannabis, mas onde mais ele pode consultar alguma coisa? Quais eventos é legal ele ficar antenado? Ou algum site específico, internacional talvez, ou nacional? Qual que seria o caminho? A Dr. Cannabis fala com pacientes e com médicos, basicamente, né? Eu criei um canal chamado Cannabis Woman, Cannabis com Z, para falar de negócios e, como eu estava dizendo, isso está crescendo, a demanda é cada vez maior, então a gente já começa a organizar eventos. A gente fez o Cannabis Summit em 2019, final de 2019, e a gente tem como parceiros ali alguns veículos internacionais, tá? Por exemplo, MJ Biz Daily, MJ Biz Daily, é um grande veículo americano que faz a maior conferência de cannabis do mundo em Las Vegas, que também esse ano foi online, né? Eu até participei como uma das palestrantes. Prohibition Partners, que é também um veículo equivalente da Inglaterra, portanto seria um grande nome na Europa. No Brasil a gente já vê o CICHAT despontando como um portal específico de cannabis, o Green Science Times. Então, enfim, na hora que você entrar um e puxar um fiozinho, você começa a ver os outros. Esses eventos são super legais. Foram 14 viagens, eu fui palestrar em Israel, que foi fantástico, fui para o Panamá. É uma pena a gente estar trancado em casa, mas esses eventos também estão acontecendo online, então ali tem várias oportunidades de interagir. E eu ia perguntar pro Gabiru e pro Vitor, se tem alguma outra dica do que o pessoal pode consumir para se inteirar do mercado, enfim, começar dos primeiros passos? O Gabriel pode até falar melhor aí que eu, né? O Gabriel, que é o nosso link aqui, dos criadores da empresa, e ele foi até eleito como um diretor, até para ter um voto Minerva entre o presidente e o vice-presidente em algumas decisões de assembleia da empresa, já pensando numa IPO futura, expansão. E aí, o mercado de Portugal, há um tempo atrás, abriu um licenciamento inicial para quem já tivesse 3 anos de empresa aberta, e aí isso aí atraiu o pessoal, né? Eles iam fazer uma outra rodada de investimentos, acho que parecido com isso que a Viviane falou, para a expansão em Portugal, lá na cidade de Fundão, que é uma cidade universitária, e também estão dando um apoio, e aí acho que ele pode falar melhor do que eu. Sim, a gente preparou um teaser, a gente tem um documento de 8 páginas, se não me engano. Eu recebi ele essa semana, e inclusive eu recebi a notícia que eu ia participar desse podcast tem 10 minutos antes dele começar. Então, até peço perdão aqui, eu cheguei de paraquedas aqui. A gente já está em Portugal a gente já tem autorização para funcionar lá, então a gente já começou a fazer as obras lá, a gente conseguiu alguns incentivos. A gente sempre busca parcerias com o governo. O que eu fiquei impressionado, que eu achei interessante da história, é que assim, o Vitor me ofereceu esse negócio há 4 anos atrás, e hoje vocês já estão ali tocando planta, não sei, ou seja, a coisa se tornou verdade, não foi um... Era uma apresentação de PowerPoint. Eu recebi essa Eu recebi 2 ou 3 apresentações do Vitor. Mas o que eu achei legal é isso, assim, virou uma coisa, em menos de 3 anos, o negócio virou uma coisa operacional. Pelo que eu tô entendendo, você tá fazendo o mesmo modelo lá em Portugal. Tá se associando a uma faculdade, pra ter, enfim... mais ou menos seguindo o mesmo caminho, aproveitando já o know-how desses últimos anos, né, de operação nosso. Hoje a gente gera empregos em Uruguai, vai começar a gerar emprego a partir do ano que vem lá em Portugal também. Já estamos, né, transformando lá as terras, já temos invernadeiros instalados lá. Como eu falei,
falei aqui, a gente sempre procura... Peraí, o que é o invernadeiro? Invernadeira é com uma... Não é um galpão fechado, é um galpão que tem uma lona permeável. Ao ar livre. A famosa estufa. Uma big estufa ao ar livre, né? Vamos dizer assim. A gente sempre procura se associar localmente, entendeu? A prefeituras, a universidades, para poder não só ser um business. A gente quer trazer alguma coisa para aquela localidade. A partir do momento que a gente esteja já estabelecido em Portugal, se a gente conseguir, não é uma coisa para agora, mas para o futuro, a gente tem uma questão relacionada ao ensino, sabe? Formação de mão de obra, técnicos para trabalhar com a cannabis, né? Porque tem pessoal que movimenta a planta para lá, movimenta para cá, faz. A gente tem hoje agrônomos, neurocientistas, tem todo o pessoal envolvido, farmacêutico, advogado. Então a gente tem para o futuro esse plano, sabe? De formar a mão de obra. Que é um mercado novo e precisa de mão de obra especializada. Entendi. E visitem lá nosso site para conhecer mais. Já tem site? Se quiser, pode dar o site aqui. Tem, www.greenlabs.com. Uma oportunidade de investimento. Tá aí. Ó, galera, quem quiser, eu vou virar o corretor desse negócio. Eu fico com um percentual pequeno desse Vira um interveniente do negócio junto com a Vivi, cria um fundo e faz essa, eu nem sei pronunciar, Equity Crowdfunding. Equity Crowdfunding? Equity. Dinheiro na mão é vendaval. Bem, galera, espero que vocês tenham entendido mais um pouco aqui do mercado canábico. E eu vou deixar as palavras finais agora para Vivi, Vitor e Gabriel, só para dar um encerramento aqui. E depois eu encerro aqui o episódio, galera. É isso aí. Vivi, depois Vitor, depois Gabriel. Um último recado para dar ao pessoal. Gente, aquilo, né? Informação é o melhor remédio. Então procure saber. Tem muito conteúdo sobre cannabis, tem muito que saber, é rico. Quanto mais você pesquisa, mais interessante fica. É isso que vai fazer esse mercado crescer e que vai te ajudar a ganhar dinheiro aqui, se é essa a tua intenção. Então, galera, cada um tem que pensar no que quer investir, acreditar, tá fazendo algo de bom para cuidar de algumas enfermidades e, se puder ganhar também um pouco de dinheiro, maravilha. Tem que acreditar nos ideais, educar, conhecer, estudar, correr atrás, que não é de um dia para o outro que ninguém vai ficar milionário ou descobrir os caminhos de ganhar dinheiro aí, igual o mestre aí do Gava, mas um degrau de cada vez, tudo vai dar certo. É isso, não tem fórmula mágica, pessoal. A gente está batalhando aí nessa estrada já desde 2016. É difícil, mas vale a pena, porque o resultado é sempre que eu vejo alguém que fala, poxa, eu usei a planta, eu usei a gotinha, eu nunca tinha dormido dessa maneira, sem sentir dor e tal. No final das contas, isso aí dá um reward que vale mais até que dinheiro. Vale até mais que dinheiro, exatamente. Você muda a vida das pessoas. Bem, galera, obrigado por vocês terem aparecido aqui no GavaCast. Muito obrigado, Vivi. Muito obrigado, Gabriel. Muito obrigado, Vitor. E, pessoal, se tiverem mais dúvida, entre no meu Instagram, @RicardoBrasilLopes. Enfim, que já deu todas as mídias sociais aqui, tanto da Vivi quanto do Gabriel. Mas qualquer coisa, pode falar comigo. E não deixe de acessar o canal, o YouTube/Ganhando a Vida Doidado. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse episódio. E por hoje vocês já sabem. Pregão encerrado. Uhul, yeah! Meu áudio tá bom aí, Ricardo? Tá bom sim. Eu ainda tô me entendendo aqui com o Zoom, que é novidade para mim.